Bom dia para você que está comigo, bom dia para você que só vai assistir no final do dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é um dia muito especial para mim, dia da nossa formatura, dia que o Senhor escolheu para derramar graça sobre nós e nós estamos felizes. Por causa deste dia, nós concluímos um curso de terapia cristã e nós hoje vamos celebrar com os irmãos da nossa igreja. Todo o amor, muita festa, é uma coisa de Deus e nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos presentes que Ele tem nos dado, por tudo, queridos e amados. Louvado seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, aleluia. Tem uma palavra na Bíblia. Às vezes a gente vê os irmãos falando sobre jejum, sobre oração, sobre consagração, e às vezes a motivação está errada. Algumas vezes nós esquecemos o real sentido de estarmos num estado de consagração, de quebrantamento, de dedicação a Deus. Às vezes nós entendemos de uma forma errada a motivação que nos leva a jejuar, a orar, a estarmos separados. Uma consagração é uma separação de um tempo para que nós nos aproximemos de Deus, para ouvir a sua voz, o seu conselho. E nesse mundo maluco que a gente tem vivido, que a gente não tem tempo mais nem para dormir, eu me sinto assim, gente. Estou fazendo aqui um desabafo. Por quê? Porque eu trabalho demais, eu não tenho tempo para estar mais com as pessoas. Isso aí não sou eu, não. É um monte de gente no meio do mundo que o tempo está ficando menor de convívio, porque nós temos muitas atividades que nos distraem do real motivo da vida, das coisas que de fato são valiosas como pessoas. Nós estamos trocando, pessoas por objetivos materiais, conquistas materiais. Quando que no fim tem uma história, não sei se foi de Alexandre o Grande, que o homem foi enterrado com os braços para fora do caixão e ele pediu para ser enterrado pelado. Eu não me lembro a referência, o nome, era uma pessoa importante, da história da humanidade. Eu vou já buscar aqui na internet a referência para a gente estar falando sobre isso. E aí, para que ele fez isso? Para mostrar para as pessoas que a gente vem nu para o mundo e volta nu, entendeu? Que nós somos pó, que nós somos terra e que nós estamos aqui para servir, para estarmos em comunhão. Deus olhou para o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Nós precisamos nos relacionar. E Deus, mesmo sendo Deus, ele olhou para o homem e disse: olha, tem eu aqui, mas ele precisa de um blá blá blá, de alguém para estar com ele. Não é bom que ele esteja só neste mundo. E aí vem Eva, a mulher, para que eles crescessem e multiplicassem. Crescer corpo, alma e espírito. Crescer. Vamos lá. Jejum e oração. Crescimento espiritual. Intimidade com Deus. Quebrantamento de espírito. Eita Deus. O texto bíblico de hoje está lá em Mateus capítulo 6. Quando Jesus estava ensinando as pessoas: guardai-vos de dar esmola diante dos homens para ser vistos por eles. Ele estava tentando moldar o caráter, das pessoas que estavam ali ouvindo ele. Tu, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Por quê? Porque isso gera orgulho, vaidade, soberba. Nós queremos aparecer, E aí alguém santo, cheio de unção, de sabedoria, as pessoas não querem mais não. As pessoas querem pessoas que façam performance no altar, que tenha
esteja lá todo bem bonitinho, todo combinante, e unção, palavra. Lógico que se casar as duas coisas, a performance e o envolvimento com o Espírito Santo, com Deus, é maravilhoso. Mas quase nunca isso está casado, isso está junto. Nós temos nos esquecido do principal, a presença de Deus. Será que Ele está? Como é que Ele está vendo o nosso jejum, a nossa oração, a nossa consagração, o nosso dia a dia? Gente, sabe por que eu acordo 5 horas da manhã? Porque eu não tenho mais tempo. Porque a gente precisa ter um tempo de leitura da palavra e eu não abro mão disso. Olha a mostradinha, né? As pessoas estão tão rápidas para criticar, tão rápidas para falar, mas eu não consigo mais ter aquela comunhão com Deus que eu tinha 10 anos atrás, porque a vida mudou, o mundo mudou e nós precisamos resgatar algumas atividades que nós fazíamos que eram escondidas, ninguém via. E essas sim faziam efeito. Essas sim transformavam o nosso coração. Eu fazia muito mais ação social do que o que eu faço hoje. Tudo ficou difícil. Ficou difícil ter gente para ir com a gente. Ficou difícil ter compromisso. As pessoas não têm compromisso. Ficou difícil. A gente só quer o amor. A gente só quer paz. A gente só quer caminhar de boa na lagoa, né? A gente quer isso aí. A gente quer uma vida de prosperidade. A gente quer uma vida de intimidade com Deus dentro da igreja. Mas no oculto, no meu quarto, no meu secreto, no meu escondido, não está acontecendo mais nada. Por que será? Eu tenho que ter. Eu estou buscando, sabe, gente? Voltar àquele momento em que eu orava, e eu chorava, e eu gemia, e eu dizia, Senhor, eu não estou conseguindo. E muitas vezes eu dormia naquele diálogo, e quando eu acordava estava tudo diferente, porque Deus tinha agido poderosamente sobre a minha vida. O texto de Mateus 6, ele ensina a gente a fazer esse serviço voluntário de dedicação a Deus, de sermos bons, de praticarmos as boas obras, de não sermos hipócritas. E aí ele fala do galardão. Em verdade vos digo que esses que praticam essas coisas de estarem em público, fazendo as performances, as lives, né? Vocês veem que eu não tenho nem um pano de fundo. É real, gente. E aí Jesus está falando disso, mas quando entrares nos teus aposentos, fecha a tua porta. Faz as coisas em secreto. Não useis de vãs repetições. Não vos assemelheis, pois a eles, pois o vosso Pai sabe o que é necessário. Antes de vocês pedirem, Ele sabe o que é necessário. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. E ele diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E aí tem lá, quando ele entra na parte do jejum, que foi isso que me chamou a atenção, ele diz, e quando jejuarem, não vos mostreis contristados, abatidos, né? Porque desfiguram os seus rostos para que os homens saibam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que estes também já receberam seu galardão. Tu, porém, fica bem, lava tua cabeça, te perfuma, fica de boa, ninguém precisa saber que você está jejuando. Gente, mas vem tanta tentação quando a gente está jejuando. Vem gente oferecendo bolo de chocolate, que eu amo. Vem gente oferecendo, vamos lá no sorvetão, na sorveteria, 50 sabores, tomar sorvete. Aparece tudo para que você satisfaça os seus desejos, os seus deleites, caia em tentação. Aí o teu jejum, já foi pro brejo. Aí você vai, começa outro, e cai de novo, e de novo, e de novo. E aí por fim ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Texto belíssimo de 34 versículos. Mas para que jejuar, né, pastora, nos dias de hoje? Tanta dieta. Tem gente que está jejuando para emagrecer, gente. Tem gente que está jejuando para ter saúde. Se bem, meus amados, que alguns jejuns nos fazem tanto bem, não só a alma, mas o corpo. A visão se abre, a gente começa a ver outras coisas. Deus ministra o nosso coração. Não há como duvidar da voz de Deus quando se está em jejum. O jejum legítimo, verdadeiro, né? Hoje se jejua para tudo. Se jejua de rede social, se jejua de falar, fica mudo. Eu já fiz jejuns absurdos. Jejum de alimento. A nossa carne véia, meu filho, grita, geme, quer. E aí o Espírito diz, epa, peraí, está acontecendo uma coisa no reino espiritual que vocês não estão vendo. O que significa? O jejum é uma abstenção voluntária e intencional de alimentos, frequentemente com água. Beba água. Para fins espirituais, como se humilhar perante Deus, reconhecer que é pequeno e que precisa ouvir a voz de Deus. Gente, tem textos na Bíblia, onde foi que eu vi? Que os irmãos jejuavam. Não é uma dieta ou uma barganha, é uma renúncia. Eles jejuavam para tomar decisões, para saber para onde ir, para que Deus apontasse o caminho. E o jejum era acompanhado de um isolamento, porque as coisas em volta nos distraem. Você não pode se isolar, pois pelo menos fica focado naquilo que você está fazendo. Fica focado para que o jejum gere dentro do nosso coração aquilo que Deus quer nos proporcionar num encontro totalmente diferente, movido pela voz dele, quando nós estamos vazios. É preciso se esvaziar como Jesus se esvaziou de si mesmo para cumprir a missão. E nós não sabemos mais fazer isso. O propósito não é uma dieta. Ele deve ser feito sem ostentação, em silêncio. Jesus jejuou 40 dias antes de começar o ministério. Ele foi tentado. A igreja primitiva jejuava para tomar decisões. Em Atos dos Apóstolos nós vemos isso. E personagens como Esther, Daniel, Davi jejuavam para receber de Deus respostas. Respostas. Você quer resposta? Você vai consultar a IA, que ela te dá uma resposta rapidinho. Mas para consultar Deus, nós temos que ter tempo, disposição, vontade, paciência, perseverança. Muitas vezes eu quebrei a cara porque eu não esperava para que Deus falasse. E eu ia e quebrava a cara, porque não era vontade de Deus aquilo ali para mim. Jesus é o mesmo. Mateus nos dá uma instrução sobre o jejum secreto. Marcos diz que tem uma casta de demônios que só saem se você jejuar. Porque o jejum tem um poder sobrenatural, espiritual, e ninguém quer mais passar por isso. Joel diz que o chamado ao arrependimento tem que ser através de jejum e oração. Jejum, choro e pranto. O jejum bíblico não é para prejudicar a sua saúde, mas para ser uma busca sincera e sábia da presença de Deus. E o que significa o jejum? Propósito espiritual. Objetivo central disso é ouvir a voz de Deus, estar próximo de Deus.
ter sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Tem o normal, que é a abstenção de alimentos, mas bebendo água, viu, gente? Tem o total, sem comer ou sem beber, geralmente por um período. Tem o parcial, que é o jejum de alimentos, como foi feito pelo Daniel. Eita Deus! E é maravilhoso, gente. Já fiz esse jejum de Daniel e colhi frutos espirituais, físicos, na minha saúde, na minha mente. Foi um tempo maravilhoso, onde eu entendi porque que Daniel ficou tão bonito, e quando o rei olhou para ele e disse: ué, tá melhor, tá mais bonito do que os outros. Porque Deus, tudo de Deus é bom, é perfeito. Nos alimentos nós temos naturais, nós temos tudo que nós precisamos, todas as vitaminas e suporte para ficarmos bem. O que o jejum não é? Uma dieta. O jejum não é um ritual sobre exibir espiritualidade. O jejum não é para você se achar melhor do que os outros. O que o jejum não é o que mais nós temos praticado. O jejum é um convite para nós entregarmos o controle de tudo que nós somos, de tudo que nós temos a Jesus. É uma entrega. E é vencendo os limites da nossa carne que nós, no jejum, temos mais intimidade com o Senhor. Talvez ninguém queira assistir esse vídeo, porque ele está ultrapassado, como a maioria dos meus vídeos estão ultrapassados. Porque ninguém tem tempo mais para assistir, nem para depois de assistir e orar, chorar, gemer, louvar. Não, a gente já termina de assistir e já vai correndo para as nossas tarefas e atividades. Acabou-se. Está se acabando. O amor, como Jesus profetizou na sua palavra. Então, amados, vamos acordar para Deus e para vivermos uma vida reta de verdade com Ele e para Ele. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Fica, Senhor, que eu preciso de Ti. Amém? Deus te abençoe. Um cheiro no coração. Hoje o dia vai ser curto para mim, gente. Oremos e vigiemos e louvemos ao Senhor. Amém. Deus te abençoe. Tchau. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe em todo